Muito boa noite a todos, muito boa noite também àqueles que estão connosco em casa. Hoje vamos falar de um tema que é especificamente adventista, não só adventista do sétimo dia, mas verdadeiramente adventista. Mas antes, é o nosso habitual desenho animado, que é bom para pequenos e para grandes. Vale a pena sair de casa. E às vezes isso acontece frequentemente, mesmo em tempos de bonança. Sabem que no dia 7 de outubro de 1992, o jornal USA Today trazia um anúncio que foi colocado por uma igreja sul-coreana, a Igreja dos Dias Futuros, uma igreja que tinha na altura cerca de 20 mil crentes. E o anúncio era o seguinte: 1992, quem é que já era nascido em 1992? Muitos dos que aqui estão, quase todos eram nascidos em 1992. O anúncio era: Jesus regressa no dia 28 de outubro de 1992. A esta hora nós já sabemos que a notícia era falsa, porque nós ainda aqui estamos. Mas para qualquer adventista do sétimo dia, este é o tipo de notícias que nos põe imediatamente com as antenas no ar, que nos fazem levantar a cabeça e perceber o que é que aconteceu aqui, o que é que estes amigos querem. E, na verdade, juntamente com o anúncio, eles tinham uma passagem de 1 Tessalonicenses 5,4, e a passagem diz: Vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Isto é um anúncio, não é uma notícia, é um anúncio. Jesus volta no dia 28 de outubro de 1992. Na verdade, ele voltava às 9 da manhã. E o que aconteceu é que eles tinham posto também quais eram os pressupostos em que eles se fundamentavam. E os pressupostos são estes que estão aqui. Regresso de milhões de judeus à sua pátria, portanto, eles achavam que os judeus iam regressar à pátria, tremores de terra violentos, erupções vulcânicas no mundo inteiro, crises políticas e negociações para a paz no Médio Oriente, predominância da marca 666, que, segundo a interpretação deles, era o código de barras como marca da besta, reforço da União Europeia como o gigante económico. Tudo isto vinha no anúncio. Tudo isto era um anúncio que vocês estão a ver que era grande. Além do mais, eles diziam também que o que é que os crentes deviam fazer para se preparar para este acontecimento. Então deviam crer firmemente na graça de Deus manifestada no sangue da cruz, arrepender-se e serem cheios do Espírito Santo, purificarem-se e santificarem-se, ler a Bíblia e orar sem cessar, abandonar a vida carnal e amar a Jesus de todo o coração. E lá se foi o dia 28 de outubro de 1992, e no dia 29 de outubro de 1992, quer o Los Angeles Times, quer o Chicago Tribune, falavam do dia 29 de outubro de 1992. Ou seja,
Não aconteceu nada. Aconteceu qualquer coisa. Aconteceu que a polícia sul-coreana ameaçou prender os responsáveis desta confissão religiosa, portanto a Igreja dos Dias Futuros, por fraude. E no dia 29 de outubro de 1992, à saída dos cultos, os crentes não estavam muito alegres. Vários deles tinham agredido vários pastores. E por uma razão muito simples, é que as pessoas tinham acreditado que Jesus vinha a 22 de outubro de 1992, a 28, perdão, e no dia 29 ele não veio. Elas tinham-se despedido dos empregos. Algumas tinham vendido as suas casas. E agora estavam numa situação terrível. Isto passou-se em 1992. Faz lembrar-me outra coisa que se passou em 22 de outubro de 1844, não é? Faz lembrar exatamente um problema pelos quais os adventistas passaram. Por isso é que este tipo de notícias nos toca. Porquê? Porque o nosso ADN, a nossa história, o nosso próprio nome, a nossa teologia, tem tudo a ver com a vinda de Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo, a esperança da vinda de Jesus Cristo, é uma das maiores esperanças na Bíblia. Sem ela, não vale a pena. Ou seja, a morte, a intercessão, a primeira vinda, a morte de Jesus, a ressurreição e a intercessão de Jesus não teriam sentido nenhum. E o apóstolo Paulo foi muito perentório. Ele dizia aos seus crentes da igreja de Corinto: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos. Porquê? Porque a vinda de Cristo é o que vai libertar o ser humano, primeiro, da natureza pecadora. Em segundo lugar, da morte, não? Do sofrimento. Vamos poder reencontrar os amigos e os familiares de quem nós já nos despedimos. O planeta está a precisar de um novo planeta. Não é de qualquer outro exoplaneta que exista algures no universo. Este planeta está a precisar de uma criação nova. E o mal precisa de ser erradicado. Imaginem o que era nós vivermos eternamente com o mal. Nada teria sentido. E, portanto, a vinda de Jesus Cristo é aquilo que faz mais sentido para a esperança bíblica. Sem ela, a palavra esperança não tem qualquer significado. Não tem qualquer significado. Mas nem sempre os profetas falaram da vinda de Jesus de uma maneira, como é que eu iria dizer, equilibrada. Eu gosto às vezes de profetas que são chocantes. Não sei porquê. Um deles é o Sofonias. Vocês sabem onde é que fica o Sofonias? Fica logo a seguir a Abacuque. É no Antigo Testamento, asseguro-vos. Muitas vezes nós não nos lembramos destes profetas menores. Sofonias, capítulo 1. Os profetas falam da vinda de Jesus no Antigo Testamento utilizando um termo técnico, o dia do Senhor. E Sofonias vai dizer que esse dia do Senhor é um dia do juízo. Ele não o vai apresentar de maneira nenhuma numa visão agradável, sobretudo para o povo de Judá. E reparem, capítulo 1 do livro de Sofonias, os versículos 14 a 16. E Sofonias diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. E porquê é que Sofonias falava desta maneira? Porque, por vezes, o povo de Deus confiava mais em si próprio, nas suas fortificações, na sua maneira de ver a vida e de ver as coisas, do que aquilo que era a palavra de Deus. E os profetas, Ageu, Sofonias e outros, vão utilizar esta expressão dia do Senhor para agitar as águas, para fazer sair as pessoas do seu canto confortável, para lhes dizer: qualquer juízo que venha sobre a nação, que venha sobre o povo de Deus, é o dia do Senhor.
E nós encontramos isto nos profetas do Antigo Testamento. E esta expressão muitas vezes fazia alusão quer a acontecimentos que iriam acontecer dentro em breve, e que precaviam também o acontecimento futuro da vinda de Jesus Cristo. E quando nós chegamos ao Novo Testamento, Jesus vai utilizar também várias frases para designar a sua segunda vinda. O dia do juízo, o dia do fim, o próprio apóstolo Paulo vai dizer o dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai também utilizar esta expressão, o dia do Senhor. E, portanto, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento concentram a sua atenção na vinda de Jesus Cristo. O problema é quando é que acontece a gripe dos últimos dias. A gripe dos últimos dias é quando nós utilizamos toda esta fraseologia para infundir medo, para sobressaltar. Porque, reparem, Jesus fala em Mateus 24 dos sinais do fim num contexto de tranquilidade. É verdade. Nós às vezes pensamos que Jesus estava a infundir qualquer receio aos discípulos, mas não é verdade. Ele sai da cidade de Jerusalém. Quem é que já esteve em Jerusalém? Algum de vocês já estiveram em Jerusalém? Ninguém? Bom, espero que daqui a uns anos possamos lá ir em paz. Quando nós saímos de Jerusalém, há um monte mesmo em frente, Sucas. É o Monte das Oliveiras. Jesus saiu de Jerusalém, saiu do templo, tendo dito aos discípulos que não ficaria ali pedra sobre pedra, e pôs os discípulos a coçar a cabeça, e os discípulos entenderam, bem, se o templo vai ser destruído, é o fim do mundo, não há outra maneira, isto é o fim do mundo. E eles foram até ao Monte das Oliveiras, onde Jesus estava, e disseram, olha, já agora explica-nos bem o que é que vai acontecer com essa coisa do fim do mundo. E ali, naquele ambiente, que é um ambiente extraordinário, Jesus começa calmamente a dizer aos discípulos o que vai acontecer. E para que é que Jesus lhes está a dizer isso? Qual era o objetivo de Jesus? Avisá-los. Estejam prontos. Isto vai acontecer. E vocês sabem que em Mateus 24 há duas coisas que se entrelaçam. A destruição iminente de Jerusalém, no ano 70, e os sinais do fim. E, portanto, Jesus sabia uma coisa. No fim, eles já cá não estão. Mas na destruição de Jerusalém, eles ainda cá vão estar. De maneira que é melhor eles perceberem o que é que vai acontecer. E Jesus explica-lhes o que é que vai acontecer, mas está-lhes sempre a dizer, olhai, não vos atemorizeis. Algumas coisas são só o princípio das dores. Mas estejam bem avisados, estejam atentos. Vejam as coisas, percebam o que é que está a acontecer. Sejam bons leitores do tempo que passa. Bons leitores. Mas, no fundo, Jesus infundia-lhes sempre confiança. Quando estas coisas começarem a acontecer, é que as vossas cabeças se ergam para cima, porque a vossa redenção está próxima. Jesus foi avisando os discípulos e foi-lhes dando dicas. Olha, não se ponham para aí a adivinhar. Não se ponham para aí a adivinhar qual é o dia, qual é a hora, qual é o ano. Isso é a gripe dos últimos dias. E é verdade. Se nós reparamos na história humana, a história humana é marcada por esta gripe dos últimos dias. Logo no segundo século, houve um movimento chamado movimento montanista. Engraçado, o movimento montanista caracterizava-se por ter um senhor que se chamava Montan, por isso é que daí vem o movimento montanista. Este senhor era o grande líder do movimento montanista, mas ele tinha uma profetisa. E essa profetisa inspirava as pessoas a dizer que Jesus viria ali naquele século II. Juntaram uma série de gente apenas para ficarem
desapontados. Se vocês um dia fizerem um percurso pela história e verificarem esse movimento montanista, vão ver que ele tem muitas parecenças com os adventistas do sétimo dia e com o movimento milerita. Depois nós vamos avançando na história. Chegamos ao ano 999, e toda a gente pensava, é agora. Eu gostava de poder viajar no tempo para estar ali à meia-noite do ano 999 e ver alguns a jejuar, a orar, a chorar, porque vinha aí o quê? Vinha o noivo, mas vinha o quê? A seguir ao 999 vem o quê? O 1000, e o 1000 é o milénio. Vinha aí o milénio. Não veio. Vocês sabem qual foi a data seguinte? Não. Foi antes. Foi uns séculozinhos mais à frente. Século XVII. Que data é que vocês pensam que no século XVII começou a preocupar as pessoas? 1666. Porquê? Porque os 3 últimos números acabam em 666. E eles olharam para o Apocalipse, é aqui o número da besta. Logo, nas 12 badaladas de 1665 para 1666, toda a gente pensava que vinha aí um cataclismo. Realmente aconteceu um cataclismo em 1666. Foi o incêndio de Londres. E toda a gente pensava que era o fim. A seguir, 1999. 1999 para 2000, que agora muita gente andava aí a pensar que era o outro milénio. E há outras. Há o calendário maia. Ou seja, não falta gente a assustar-se. Não falta. E isto é o que acontece quando os cristãos leem a Bíblia enviesada. Ou seja, leem-na da maneira como Jesus não quis, nem da maneira como os apóstolos quiseram. E é engraçado porque eu reparei numa notícia, já nós estávamos em plena pandemia. É que eu sou péssimo às vezes para datas, sabem? Tenho que ir aqui às minhas notas, porque é a notícia que surgiu na CNN, e eu queria procurá-la aqui. Vou dar-vos uma citação, mas é uma citação que eu tirei da CNN. Eu não tenho este livro, está bem? Não tenho. Está aqui. A notícia apareceu no dia 22 de março de 2020. Nós estávamos confinados. Era a notícia de um livro de uma senhora que se chama Sylvia Browne. Esta senhora é espírita. Já morreu. Mas ela escreveu este livro em 2008. O livro chama-se Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo. Bom livro. Sabem que na Amazon o livro foi o segundo livro de não-ficção mais vendido da Amazon. Chegaram-se a vender cópias deste livro por centenas de dólares. Porquê? Porque nós já estávamos na pandemia e o que ela escreveu foi simples. Por volta de 2020, uma doença grave do tipo pneumonia se espalhará por todo o mundo, atacando os pulmões e brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. E foi isto que começou por acontecer. E quase mais desconcertante do que a própria doença será o facto de que ela desaparecerá tão rapidamente quanto chegou. Atacará novamente 10 anos depois e depois desaparecerá completamente. Esta senhora que fez a profecia, isto não é bíblico, está bem? A senhora é médium, pôs isto num livro, alguém descobriu, ou seja, alguém comprou o livro, descobriu, estávamos em plena pandemia e a CNN faz publicidade a este livro.
E eu devo-vos dizer uma coisa interessante. Quando a pandemia começou, isto foi tudo estranho para toda a gente, não sei o que é que aconteceu aqui nas Caldas, mas eu estava na Amadora e assim que o pastor Amorim me disse encerra-se a igreja, fomos todos para o Zoom, mas imediatamente eu comecei a receber solicitações de A, de B, de C, de D. Olha, eu não tinha mãos a medir. Eu fazia estudos bíblicos por WhatsApp, por Zoom, por telemóvel, assim mesmo ao telefone. Eu não sei quantos estudos bíblicos eu fazia nos primeiros dias, porque eu tinha gente que não me conhecia de lado nenhum, mas que estavam perfeitamente apavorados. Apavorados. O que é isto? O que é que vai acontecer? Certamente que é o fim do mundo. E eu fui dando os meus estudos bíblicos e à medida que a coisa se foi compondo, ou seja, que se começou a falar de uma vacina e que a vacina começou a ter alguns efeitos, ou pelo menos nem todos morreram logo, porque o nosso medo era esse, era nós pegarmos qualquer coisa uns aos outros e morrermos todos. Esse era o medo geral no princípio, quando isto aconteceu. E as pessoas foram, afinal isto não é tão grave, Jesus se calhar já não vem já. Não vem agora. E isto foi esmorecendo. E justamente a gripe dos últimos dias é isto. É nós olharmos para os acontecimentos com sobressalto. Nós olharmos para as coisas com o medo que o céu nos cai em cima da cabeça. Esse era o medo do Asterix. Para quem lê os livros do Asterix e do Obelix, os gauleses é que tinham medo que o céu lhes caísse em cima da cabeça. E os irmãos vão de reparar que há crentes, sobretudo também no seio do movimento adventista, que olham para as profecias como se elas fossem uma carta estelar. Isto é, há uma guerra no Médio Oriente, é o rei do Norte contra o rei do Sul. Morreu um Papa, o próximo que vem vai perseguir toda a gente. Acontecem mais outras coisas, é a Terceira Guerra Mundial, não, mas Jesus Cristo vem antes. E até já há, eu não sei se os irmãos sabem, mas há adventistas já que estão a prever a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo em 2027 e em 2031. Não há base nenhuma bíblica para isso. Também não há base nenhuma lógica para isso. Não há. Esqueça. Não há. E esta é a gripe dos últimos dias. Foi a gripe que infectou os mileritas. E infectou-os de tal maneira que eles constiparam-se mesmo. E não conseguiram vencer a gripe, por isso é que eu vos pedi para se vocês hoje traziam vitamina C. Vitamina C, muito importante a vitamina C, já falamos dela. O apóstolo Paulo foi talvez um dos apóstolos que mais escreveu, todos eles escreveram sobre a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu imenso sobre a vinda de Jesus Cristo e por isso é que nós temos textos espetaculares dele. E um dia, o apóstolo Paulo, até temos, às vezes, percepções erradas sobre aquilo que ele escreveu, mas isso é outra história. Se os irmãos forem à segunda epístola de Timóteo, ao capítulo 4 da segunda epístola de Timóteo, Paulo sabe que vai morrer. E escreve ao seu amigo Timóteo, aquilo que os irmãos conhecem, que está escrito. Ele sabe que vai morrer, e vai deixar um legado, um testemunho de calma e de tranquilidade a Timóteo. A segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, os versículos 7 e 8. Primeiro, no versículo 7, ele assegura a Timóteo de como foi a sua vida. Combati o bom combate. Guardei a carreira. Guardei a fé. Isto foi a vida dele. Paulo diz assim, eu cheguei ao fim. Fiz tudo. E, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, eu que falei tanto sobre a vinda de Jesus, eu vou morrer antes de ela acontecer, mas para mim isso não é o problema. Porque quando ela acontecer, eu estarei lá. O meu presente é vivido na tranquilidade. E reparem que o mesmo tipo de sentimento esteve com Jesus Cristo.
Jesus faz a ceia com os discípulos. A seguir ele vai para onde? Para o Getsemane. Ele sabe que vai para o Getsemane. Antes de partir para o Getsemane, está João 14, 1-3. Jesus sabe que vai passar por uma crise terrível e que os discípulos vão passar por uma crise terrível. Onde é que ele concentra o seu olhar? Na esperança do reencontro. Ele faz olhar os discípulos para o dia em que ele voltará para os vir buscar. E Jesus, daí a umas horas, está a chorar sangue. E a suar sangue. Mas ele lança o olhar dos discípulos para aquele dia. E o apóstolo Paulo a mesma coisa. Estão a ver? Quando nós percebemos o que é a vinda de Jesus Cristo, ela é o momento de um reencontro. O momento de um reencontro. E tanto Jesus como Paulo lançaram os olhares para esse reencontro. O que é importante? O importante não é nós agarrarmos em Mateus 24 e pensarmos que aquilo é a carta dos acontecimentos dos últimos dias. Não, aquilo não é a carta dos acontecimentos dos últimos dias. Aquilo é o momento que nos diz assim, é para aqui que a história humana se dirige. A história humana vai se dirigir para aqui. E a história humana não se vai dirigir para aqui como um comboio desgovernado. A história humana vai se dirigir para aqui porque Deus vai conduzi-la para aqui. E ali eu vou me encontrar com vocês. Não vos vou dizer qual é o dia, não vos vou dizer qual é a hora e não vos vou dizer qual é o ano, mas ali eu vou me encontrar com vocês. Como se dois apaixonados que estivessem longe um do outro e se quisessem reencontrar. E, portanto, não há sobressaltos. Logo, a gripe dos últimos dias é quando alguns crentes não percebem aquilo que Jesus Cristo indicou. É verdade que o que Jesus Cristo indicou tem uma tensão. E é verdade. E isso faz parte. Porque, reparem, concentremos-nos agora em João. João termina o Apocalipse dizendo o quê? Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Mas João termina o Apocalipse, vai para Éfeso, é liberto, morre o imperador, João é liberto, volta para Éfeso, vive os seus dias tranquilamente, à espera que um dia o Senhor Jesus venha. Quando os cristãos se cumprimentavam uns com os outros, qual era a palavra que eles utilizavam? Maranata. E Maranata pode-se ler de duas maneiras, sabiam? Maranatá ou Maranatá. Pode-se ler destas duas maneiras. Uma delas é um imperativo. Ora vem Senhor Jesus. É um imperativo. Ou seja, é imperioso que Ele venha, porque senão isto não tem sentido. A outra forma é uma oração. Senhor Jesus, vem. E nós fazemos essa oração quando? Quando é que nós fazemos essa oração? Quando estamos prontos. Nós fazemos essa oração quando estamos prontos. É por isso que, sabem, eu sou adventista e vocês são adventistas. Nós aguardamos a vinda de Jesus. Não sei quando é que Ele vem. Não vos digo que Ele vem tarde. Tal como a igreja, eu digo, Ele vem. Ele vem. A tensão é esta. A tensão é que nós já estamos salvos, mas ainda não estamos no lar. Satanás já está, como diríamos, derrotado. Só ainda não está, destruído. E, portanto, há esta tensão. E há uma tensão no tempo que nós, às vezes, lemos a Bíblia com... É o que eu vos digo. Às vezes lemos a Bíblia com os óculosinhos que nos deram. Porque Jesus foi muito perentório aos discípulos. Ele diz, eis que cedo venho no Apocalipse, certo? Mas ele também diz em Mateus 25, tardando o Senhor... Pois é. Só que essa passagem ninguém leu. Ninguém leu. Toda a gente pensa, e sobretudo toda a gente pensa noutra coisa.
E há vários colegas meus que são responsáveis por isso. Eu nem tanto. Eu não gosto de culpabilizar os meus irmãos. Procuro não sofrer da gripe dos últimos dias. Há muitos colegas meus que vos dizem que vocês atrasaram o acontecimento. E estamos sempre a atrasar o acontecimento. Mas saiba uma coisa, ninguém atrasou nada a ninguém. O apóstolo Paulo tem uma frase muito concreta acerca da primeira vinda de Jesus. Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Os judeus atrasaram a primeira vinda de Jesus Cristo? Não. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quando Jesus diz aos discípulos, daquele dia e hora ninguém sabe, vocês não acham que já há um dia e uma hora? Já! Já! E vocês acham que conseguem acelerar o tempo? Não. Isso é a gripe dos últimos dias. Eu colaboro com o meu Senhor porque eu o amo. E eu colaboro com o meu Senhor, como diz o apóstolo Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam. Eu colaboro para que alguns não se percam. É essa a minha razão para viver a missão. E, sobretudo, se os irmãos forem à Epístola aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 37. Esta é a minha esperança e é a vossa esperança. Ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. E é engraçado porque no versículo a seguir, o que é aconselhado? Todavia, ou algumas traduções dizem mas. Porquê é que a seguir Paulo põe esse texto de Abacuque? Porquê? Porque, com o passar do tempo, corremos o risco de perder a fé. Dia 10 de novembro de 1844, William Miller começava a ver o movimento que ele tinha criado a desmoronar-se. E ele escreve ao seu melhor amigo Joshua Himes. E William Miller, na carta que ele escreve a Himes, tem uma frase espetacular. Agora, ele já não ia mais em datas. E ele diz a Himes o seguinte: tenho fixado a minha mente noutro tempo. E aqui pretendo permanecer até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, hoje e hoje. Até que Ele venha e eu veja aquele por quem a minha alma anseia. William Miller percebeu que o ter marcado uma data foi desconcertante para o movimento que ele criara. Foi um erro. E ele caiu nesse erro. Ele nunca quis marcar uma data, sabem? Ele foi levado a marcá-la. Samuel Snow. Ele foi levado a marcá-la. Mas no final, depois desse desapontamento, ele nunca perdeu a esperança de ver a Jesus Cristo. E talvez a carta do fundador do movimento millerita e que deu aos adventistas do sétimo dia o mote para eles continuarem, nos possa inspirar na nossa vida. O que é mais importante na vinda de Jesus é o reencontro. E isso é aquilo pelo qual eu e vocês anseiam. É aquilo pelo qual nós mais queremos. O Papa pode morrer, outro Papa pode voltar, pode vir uma outra epidemia, podem acontecer não sei quantas guerras. O que Jesus Cristo nos diz é permanecemos no mundo com serenidade, com confiança, com esperança, porque sabemos que aquele que há de vir virá e que ele não tardará e que nós estamos aqui para o receber sem medo, sem sobressaltos, com confiança,
e com os braços abertos, porque estamos prontos. Que Deus nos ajude a podermos vencer essa gripe que tantas vezes circunda os cristãos pelos acontecimentos. O nosso modo de vida não está nos acontecimentos, está na palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca falhou, nunca falhará. E nós estaremos aqui prontos para receber Jesus. Por isso é que nós somos adventistas.